Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos a essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e deixar a sugestão para a próxima questão, certo? Bem, veja só. Uma partícula está a uma distância de massa m e carga negativa menos q está vinculada a mover-se sobre a mediatriz do segmento que liga duas cargas positivas mais q, separadas por uma distância d, figura. Inicialmente, a partícula y muito menor que d do centro desse segmento. Mostre que ela executa um movimento harmônico simples em torno do centro e calcule a frequência angular ômega de oscilação. Bem, pelo mais estranho que pareça, realmente é assim que está escrito no livro, certo, pessoal? Mas bem, vamos lá. Primeiramente, vamos supor aqui uma distância r, ou supondo aqui a posição, né? Uma posição, um plano XY qualquer, temos aqui então o vetor R, que é a distância entre a carga Q mais e a carga Q menos. Este R em módulo pode ser aproximado para D sobre 2, afinal, Y é muito menor do que D, então esse pequeno valorzinho aqui, em comparação com D, é infinitesimal, né? Outra consideração importante é justamente este ângulo θ aqui, que eu estou nomeando, em que o seno deste ângulo θ pode ser dado aproximadamente pela tangente deste próprio ângulo θ, justamente pela mesma justificativa de y ser muito pequeno. De forma que, então, a tangente de θ acaba sendo igual a 2y sobre d. Né? Por quê? Porque temos aqui uma distância d sobre 2. Então, teríamos y sobre d sobre 2. Por isso que ficou dessa maneira aqui, né? Y sobre d sobre 2. Daí esse 2 vai para cima. Pois bem, guardando esse resultado, próximo ponto, vamos analisar então o que acontece com as forças na carga Q. Então, fazendo um pequeno zoom aqui, o que nós temos? Duas forças elétricas. Deixa eu até apagar esse pedaço aqui para não atrapalhar agora, mas temos duas forças elétricas de atração, né, que aqui eu vou chamar de FE e aqui eu vou chamar também de FE, pela própria simetria os dois terão o mesmo módulo. Só que veja, devido justamente a essa simetria, a componente horizontal dessas duas forças irão se anular, de forma que a resultante entre elas vai ser justamente dada pelas suas componentes verticais, que eu vou chamar de Fy. Então a gente pode dizer que o módulo da força resultante é igual a 2 vezes o módulo da força Fy. Aqui neste caso, claro, aqui tratando em módulos, certo? E alterando um pouco mais, Fy eu posso tratar como Fe, o módulo da força elétrica, vezes o seno daquele ângulo θ, né? Afinal, nós teríamos o ângulo θ aqui, Fy seria um cateto oposto aqui neste caso. Tá? Pois bem, então, retornando aqui, o que nós temos então? Que a força resultante, certo? Então, o vetor força resultante vai ser igual, então, a 2 vezes, né, a força Fy. Ok? Pois bem, um ponto importante que temos a considerar é, tomando aqui este ponto como o ponto y igual a 0, né, veja que a força de atração sempre vai estar no sentido oposto ao do eixo y do lado positivo e no lado negativo, se a carga estivesse aqui, a força estaria no mesmo sentido do eixo y. Então, de acordo com o lado que ele estiver, né, na posição y positiva ou y negativa, ele vai ter sempre um sinal oposto. De forma, então, que a gente pode trabalhar aqui termos de módulo como o seguinte, menos m vezes a, né? Então, a aceleração ali eu já coloquei o sinal de negativo, indicando que ele vai estar sempre no sentido oposto à posição que ele se encontra, sendo igual a 2 vezes, então, a força elétrica em módulo, vezes, então, ao seno do ângulo θ. Fazendo aqui devidas substituições, teremos menos m vezes a, sendo igual a 2 vezes força elétrica. Vai ser, então, módulo das cargas, né?
Outra justificativa que a gente poderia utilizar é, ao invés de eu colocar aqui o sinal de negativo agora, eu consideraria esse sinal das cargas. Tá? Trabalharia tudo em módulo, né? E considerar o sinal das cargas. Mas como eu já utilizei aqui a convenção de sinal, justamente porque eu já determinei a direção da força, eu já posso então não precisar do sinal das cargas, né? Afinal é o sinal das cargas que dariam esse negativo aqui, certo? Mas bem, divididos por 4πε0 vezes a distância entre cada uma dessas cargas ao quadrado, que vai dar então d ao quadrado sobre 4, tá? Justamente que eu estou utilizando r quadrado, vezes o seno do ângulo θ, que é 2 vezes y sobre d. Nisso aqui, vemos que podemos cancelar 4 com 4 e teremos o seguinte, que menos m vezes a vai ser igual então a 4 vezes qzão divididos por πε0 d ao cubo vezes y. Passando esse termo para o outro lado e multiplicando todo mundo por menos 1 e dividindo, né, até melhor, né, fazendo uma divisão geral por menos m, nós encontramos a seguinte expressão: a igual, ou melhor, a mais 4qzão sobre πε0md ao cubo vezes y igual a 0. Fazendo uma outra substituição agora, que a gente vai trabalhar com cálculo diferencial, né? A aceleração, ela é igual ao quê? A derivada segunda da posição, neste caso y, em relação ao tempo, que eu posso escrever como simplesmente y dois pontos. Então, essa expressão aqui abaixo, eu posso tirar este a e incluir um y dois pontos, tá? E veja, né, botando agora numa outra tela, y dois pontos mais AY igual a 0. Com A sendo igual, né, aqui vai ser para facilitar, 4qzinho q sobre πε0md ao cubo. Então, o que nós encontramos aqui? Isso aqui é basicamente a equação de um oscilador harmônico simples, tá? Que a gente geralmente conhece como ômega ao quadrado, x dois pontos, mais ômega ao quadrado x igual a 0, né, a frequência do oscilador. Neste caso aqui, né, a gente pode, por comparação, determinar, né, a frequência angular. Aqui a gente já prova que realmente vai ser um movimento harmônico simples, justamente por a gente cair numa equação um movimento harmônico simples. Mas é sempre bom a gente retomar alguns pontos, né? Então a gente vai trabalhar o cálculo diferencial para determinar essa função certinho ali, chegar naquele mesmo resultado, né? Pois bem, então primeiramente a função y, ela tem que ser tal que y para t igual a 0, a gente tem que ter o valor y0, ou seja, a amplitude inicial, porque o movimento tem que começar, não pode começar no ponto 0. E outro ponto, o movimento tem que ser periódico. Então, a melhor opção que a gente pode ter para uma função y de t é a função y0 cosseno de ômega-t mais φ. Φ é uma fase qualquer, né? A gente pode nem utilizar ela para facilitar, mas uma solução geral, né? Poderia usar o seno? Poderia, porém o seno de 0 é 0. Então, acabamos que não seria, pelas questões de condição inicial, não seria uma função adequada, né? E por que a função cosseno? Porque justamente eu tenho que fazer uma derivada segunda e conseguir voltar para essa função. E uma função cosseno, ela consegue ter essa característica, né? Bem, sendo assim, vamos determinar então y ponto, que neste caso vai dar menos ômega y0 seno de ômega-t mais φ. E tomando y dois pontos, vamos ter então menos ômega ao quadrado y0 cosseno de ômega-t mais φ. Né? Perceba que voltamos com a solução anterior, então obtemos aqui
menos ômega ao quadrado y. Né? Substituindo nessa expressão, na equação do movimento harmônico simples, nós temos o que então? Que menos ômega ao quadrado y mais AY é igual a zero. Logo, ômega realmente tem que ser igual a raiz quadrada de 4Q sobre π ε0 md ao cubo. Aquele 4 pode sair, né? Afinal tem a raiz, então ficaríamos com 2 vezes Q divididos por π ε0 md ao cubo, isso tudo na potência 1/2, né? A frequência angular deste movimento, certo? É claro, sempre bom retomar ali um pouco do cálculo diferencial, as derivadas, né? Para conseguir observar essa função de onda. Claro, poderíamos colocar aqui uma função geral mais um y0 seno, mas aí a conclusão seria de que, né, a constante para o seno teria que ser zero, né? Então, simplesmente a função cosseno já está de bom tamanho. Certo, pessoal? Bem, essa era a questão. Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários, respondo sempre que der. E bem, pessoal, dúvidas ou sugestões, deixem nos comentários, ok? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.